Salve, salve nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar um pouco desse jogo, né? Da classificação do São Paulo. Vamos falar um pouco dessa escalação aí, do jogo em si, no caso, né? Que foi importante o São Paulo se classificar. Vamos falar aí um pouco dessa polêmica também aí do Bobadilla com o jogador Navarro aí, o venezuelano do Tajeres, né? Mas antes disso aí, se inscreve no canal, deixa seu like, né? Pra gente estar sempre soltando aí vídeo e análise pré, pós-jogo, né? E também sobre as notícias do tricolor, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, São Paulo, né? E Tajeres fez um primeiro tempo bem morno, tá bom? Falar a verdade, foi isso. Foi bem morno, só tiveram os gols mesmo, né? São Paulo fez um gol aí de bola parada, né? O André Silva deu a casquinha pro Sabino empurrar pra rede com a barriga. E aí depois uma vacilada ali da zaga ali, acabou que deixando, acho que é o Girotti, né? Do Tajeres, inclusive achei bom, gostei do atacante deles. Empurrar pra rede ali sozinho com o Rafael, sem culpa, né? E acabou empurrando pro gol. O Arboleda acabou saindo um pouquinho atrasado dessa linha de impedimento. Por isso que eu não gosto muito dessa linha de impedimento, cara. Sempre tem um que atrasa um pouquinho na jogada. Se não for bem treinada, bem certinha, às vezes não funciona, tá? E assim, o segundo tempo foi um pouco mais movimentado, muito por conta das substituições do Zubeldia, que colocou o Luciano, o Henrique do Carmo e o Rian Francisco, né? O Rian Francisco perdeu um gol na cara do gol, um gol assim na cara, né, do gol. O Henrique do Carmo criou uma chance, acabou, o goleiro do Tajeres fez uma boa defesa, né? E dois chutes do Luciano, né? O Luciano fez o primeiro chute ali, passou rente ali a trave, né? E o segundo foi sem perdão, ele deu um chutaço, bateu no travessão e entrou assim, foi um baita de um gol, cara. Terceiro gol aí do quarto gol, né? Do Luciano aí nessas últimas rodadas aí, né? Três contra o Náutico e agora contra o Tajeres, né? Baita do gol. Depois do meio do ano, quando a gente começa a chegar no meio do ano, o Luciano muda da água pro vinho, inacreditável, né? E é o seguinte, né? Falando um pouco aí do jogo, acho que o São Paulo jogou pro gasto, tá? Foi um grande futebol que o São Paulo apresentou, tá? Muitos jogadores estão muito, mas muito cansados, principalmente André Silva, o Ferreirão tá bem cansado, né? Jogando todas, né? E eu acho que com essa parada aí que ele vai ter, né? Que ele tá suspenso no jogo contra o Bahia, vai conseguir dar uma descansada, né? Muito provavelmente o Ferreirão vai jogar contra o Bahia, né? E assim, é necessário essa parada para eles recuperarem o fôlego, gente. É preciso, tá bom? Então assim, não foi um grande jogo, mas valeu pela classificação, né? O São Paulo agora tem 14 pontos, muito provavelmente vai fazer a segunda ou a terceira melhor classificação aí no geral e vai acabar decidindo a maior parte dos jogos em casa, né? Vamos torcer para que isso aconteça, tá? E que, assim, a campanha do São Paulo na Libertadores é bem consistente e muito boa, tá? Espero que essa vitória, a primeira vitória na Libertadores desse ano no Morumbi, seja a primeira de muitas. E espero que mude, né? Vire a chave e o São Paulo comece a vencer dentro de casa a partir dessa partida, tá bom? Bom, falando um pouco dessa campanha na Libertadores, né? Vamos falar rapidamente sobre isso, né? O São Paulo fez 6 jogos, né? Teve 4 vitórias e 2 empates, né? Engraçado, os 2 empates foram dentro de casa, né? Dentro daqui do Morumbi, né? Foi uma mudança que inclusive deu bem errado ali, que o Zubeldia até fez. São Paulo abriu 2-0, né? Que foi contra a Alianza Lima, né? São Paulo abriu 2-0 e acabou por um erro do Zubeldia, né? E eu vejo que foi, até não entrou bem o Wendel, tudo, não foi um erro grotesco, na minha opinião, tá? Não foi um erro grotesco, porém, né? Quando ele viu que foi um erro, ele deveria já ter mudado. Eu já falei isso em outros vídeos, tá? E quando ele viu que não deu certo, ele já deveria ter mudado e consertado a cagada que ele fez, né? E daí em diante ele não consertou o erro dele e a gente tomou o segundo gol. E acabou dando números finais, 2-2, Alianza Lima e São Paulo. Um jogo que era simples, né? O São Paulo acabou complicando. E contra o Libertad, eu acho que não foi um erro do Zubeldia, tá? Eu acho até que o Zubeldia nesse jogo aí em si, o Zubeldia teve muita estrela em colocar o Luca e o Luca fazer uma grande jogada e fazer o gol, né? Eu acho que pensando nisso, eu vejo o seguinte, né? Que mesmo com 1 a menos, o São Paulo conseguiu um empate. Saímos com gosto de vitória, né? Do Morumbi naquele jogo. Então, assim, a gente perdeu ali 4 pontos, mas entendo que seja um erro do Zubeldia e o outro foi um erro do Alisson, né? Que acabou sendo expulso com 17 minutos do primeiro tempo, né? Então, foi bem complicada essa situação, né? E aí, o São Paulo acaba ficando com 14 pontos, né? Eu acho que foi uma boa campanha, uma das melhores campanhas do São Paulo na Libertadores, tá? E embora tenha sido campeão tudo, mas essa campanha foi uma das melhores campanhas da Libertadores, né? Que o São Paulo acabou se classificando, né? Então, assim, a gente tem que dar
dar a cara a tapa e ver que o Zubeldia tem, por mais que ele não seja um técnico de primeira prateleira, mas ele tem feito coisas boas, e isso é uma situação boa. A Libertadores foi o forte dele, e ele conseguiu classificar o time em primeiro colocado, né? E agora ele tem que dar sequência no trabalho com o brasileiro, né? Que agora a gente tem o Bahia e o Vasco, antes da parada. Eu acho que, sendo otimista, fazendo 4 pontos, sendo realista, na realidade, 4 pontos. Se a gente consegue uma vitória lá, né, contra o Bahia, que é muito improvável, e inclusive com Cubeiras, né, é uma coisa inacreditável, né? Vai ser complicado, né? Mas eu acho que dá pra gente pelo menos beliscar um empate. E com relação a Libertadores, eu acho que o Zubeldia tem que parar de levar cartão amarelo, tá? Porque o primeiro jogo das oitavas, o Zubeldia já tá fora, né? Então o Zubeldia precisa abrir o olho com relação a isso, porque não dá pra ficar confiando toda hora em auxiliar técnico, não. Abre o olho, Zubeldia, que a gente precisa de você no banco, tá bom? Bom, pessoal, falar agora de um episódio bem triste, tá? Não, antes, vamos falar um pouco sobre os próximos jogos, melhor. Vamos falar, depois a gente fala sobre o da minha bobadilha, né? Tá? Bom, os próximos jogos do São Paulo, antes da parada, é o seguinte. Próximo jogo agora contra o Bahia. A gente tá sem o Alisson, sem o André Silva, tá? Fora sem o Oscar, né? E fora sem os outros todos que a gente já sabe, né? O Luca pode ser que volte, tá? Para esse jogo de sábado, né? Pode ser que volte no jogo contra o Bahia, mas eu não sei se ele vai estar 100%. Eu acho que seria interessante poupar o Luca para o jogo contra o Vasco. Esse jogo contra o Bahia é um jogo que a gente pode empatar. Eu acho que dá pra gente empatar, tá? Então, acho que a gente pode dosar para não perder o Luca por mais tempo, tá bom? Essa é a minha opinião, tá? Deixa a sua opinião aí. Eu sei que a gente tá precisando de pontos no brasileiro, mas perder mais jogadores assim durante muito tempo é mais complicado, eu acho, tá? Muito provavelmente quem vai jogar é o Luciano e o Rian como uma dupla de ataque, né? E aí o restante do time a gente vai prospectar aí mais pra semana aí, vamos ter quarta, quinta e sexta-feira pra gente projetar esse confronto contra o Bahia, tá? Então aí a gente vai falando, mas a certeza é que o Rian Francisco vai ser titular. O próprio Zubeldia falou, né, na coletiva de imprensa depois do jogo, falou acho que pro Humberto Ferretti, falou pra ele que o Rian Francisco vai ser titular nesse jogo, né? Então a gente vai ver aí como que vai ser. O que não pode é o Rian Francisco estar perdendo gol igual que ele perdeu agora, tá bom? Essa é a minha opinião aí. Deixa a sua opinião no comentário. E se caso ele não jogar bem, vamos apoiar o menino de qualquer jeito, tá? Porque ainda é menino e vai oscilar, tá bom? Então, o próximo jogo é contra o Bahia e depois também o Vasco, depois de 12 dias, porque vai ter a parada da FIFA, né? Vai ter 12 dias sem jogos, vai ter o Vasco e depois a gente vai ficar um mês fora, né? Um mês sem jogo, né? Pra gente, tá? Aí falando sobre notícia, mercado da bola, e a gente vai fazer outras coisas, vamos dar uma inovada aí nas questões, tá bom? Bom, então é isso aí, depois a gente vai ter o jogo do Vasco, a gente precisa vencer, tá? E, enfim, aí acaba a jornada dessa primeira parte da temporada e a gente vai começar o outro só depois, lá em julho, tá? Acho que dia 12 ou 13 de julho, alguma coisa assim, agora não lembro, depois eu trago aqui a informação pra vocês, tá bom? Bom, vamos falar agora de um assunto bem chato, tá? Do Bobadilha, tá? Bobadilha ali, depois do segundo gol do São Paulo, parece que teve uma discussão, ou ele xingou o jogador lá do Navarro, né? Do Tajeres, falou algo xenófobo pra ele, e ele acabou postando algo nas redes sociais, né? Falou o seguinte, quem dera eu ter a solução para a fome, né, do meu povo, né? Aí ele falou assim que ele sofreu, né, um preconceito, né, contra a nacionalidade dele, nas mãos do Bobadilha, né? E, enfim, ele postou isso no Instagram dele. Então, assim, quem quiser ir lá, dar uma olhadinha, pode ir lá. Então, assim, ele falou, não, que não cabe isso no futebol de hoje em dia. E, de fato, não cabe mais isso. Eu não sei, assim, ele tá acusando da minha Bobadilha de falar isso, tá? A gente não pode estar acusando o jogador de ter falado ou não ter dito ou qualquer outra coisa antes das apurações das provas, né? E das apurações serem, assim, de fato, né? Ter veracidade, né? Sem saber da veracidade do caso, né? O fato é que o Damian falou alguma coisa pro Navarro, o Navarro ficou chorando, causou uma confusão ali, que inclusive deu 8 minutos de acréscimo, né? Até o final do jogo, né? Enfim, então, assim, o Navarro, inclusive, foi lá para a Polícia Civil, tudo, se manifestar, fazer a queixa contra o Bobadilha, né? O próprio técnico falou ali, né, na sua coletiva que teve uma xenofobia ali
contra ele, né? O Navarro, que é venezuelano, né? E o próprio capitão do time do Tajeres saiu falando sobre racismo, né? Então a gente ficou meio com essa informação desencontrada, e no final aí o Navarro comentou, falou isso nas redes sociais dele sobre xenofobia que ele sofreu contra o Damião Bobadilla, né? E aí é o seguinte, né? Eu espero que a justiça apure o que aconteceu de fato, e se o Bobadilla for de fato culpado, né, que ele sofra as consequências. E aí eu já não sei se o São Paulo pode rescindir o contrato com ele, se pode emprestar, o que vai fazer. Igual fez com o Jean, né, que acabou tendo uma questão lá, uma questão de agressão com a esposa dele, ela retirou a queixa, tudo, o São Paulo emprestou ele pro Cerro e ele ficou lá. Ele acabou sendo contratado lá pelo Cerro Porteño. E aí eu não sei com relação ao Damião Bobadilla, com o que pode acontecer com ele. E é muito triste, porque numa classificação que tudo poderia ser bom, poderia ser tranquilo, o Bobadilla pode ter causado uma situação ali que pode ter até manchado o nome dele até para uma possível venda, porque o Bobadilla é um ativo do clube e estava sendo pretendido por alguns outros clubes. Eu acho que uma atitude dessa não condiz com o futebol de hoje, né? E eu acho que o ser humano aí precisa melhorar, tá? Com relação a isso. Tá bom? Essa é a minha opinião aí sobre essa questão. E espero que tudo seja esclarecido. Eu torço para que o Bobadilla não seja culpado sobre isso, né? O que eu acho muito difícil, né? Até por conta das evidências que a gente vê. Mas eu espero que dê tudo certo e que o Bobadilla se redima, sei lá. Enfim, eu acho que vamos esperar aí também a polícia investigar e deixar para as autoridades legais aí julgar essa questão, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Novidades aí, a gente entra de novo para falar sobre o São Paulo, tá ok? Um forte abraço e vamos São Paulo.